bem, então, hoje quero comentar um pouco aqui com vocês sobre o episódio do Natal, White Christmas, de Black Mirror, que é o último episódio da segunda temporada, finalizando aí com chave de ouro, já que esse episódio também é um dos melhores que eu assisti até agora, se não o melhor. Ele também recebeu bastante críticas altas aí, lógico, merece. E esse episódio sim, é aquele que realmente explode sua cabeça. Você fica... sente angústia, sente sensação de tortura dos personagens, sente tristeza, é uma explosão de emoções que esse episódio consegue nos passar. E também, lógico, crítica social, episódio bem tecnológico. Conhecemos aí pelo menos umas 2 ou 3 tecnologias diferentes são mostradas aí. E também lembra que eu tinha falado para vocês, para quem viu meu último vídeo, que ainda não tinha como estar bloqueando uma pessoa na vida real, assim como fazemos no Facebook, WhatsApp. Você não gosta da pessoa, vai lá e bloqueia. Então, é porque eu ainda não tinha assistido esse episódio, não estou seguindo a ordem certa, né? Não sei se eu estou perdendo alguma coisa, eu espero que não. Tem algumas pequenas referências pelo que eu estava vendo, né? Mas dá para acompanhar assim, de trás para frente, ou da maneira que você quiser. Chega lá e assiste um episódio aleatoriamente. Mas voltando ao assunto, nesse episódio aí, vemos um uso bem macabro dessa tecnologia, que consegue bloquear as pessoas na vida real. E daí, quando a pessoa é bloqueada, ela só consegue ver uma silhueta, como se fosse transparente, um negócio tudo branco da outra pessoa. E também, um detalhe curioso, é que automaticamente você também é bloqueado pelos filhos da pessoa, até que esse bloqueio quebre, a pessoa morra, ou então a pessoa mesmo decida te desbloquear. Isso daí seria uma boa para ex-namorados, né? Imagina, cara, essa tecnologia, o tanto de pessoas bloqueadas que ia ter no mundo. Isso daí é muito bizarro. Qualquer treta em família, em relacionamentos, até mesmo em amigos, ia gerar em bloqueio. Eu tô até vendo se isso algum dia chegar aqui pra gente de verdade, né? O episódio aborda bastante também o lance da inteligência artificial, e uma coisa mais bizarra ainda do que bloquear na vida real é um transplante de consciência. Basicamente é como se fosse uma cópia, um simulacro da sua consciência. Hoje já existe bastante coisa bizarra assim no mundo, apesar de não ser todo mundo que tem acesso, mas vocês esse lance desses robôs, essas inteligência artificial que tem nos smartphones, na câmera, na internet, basicamente simula a realidade de uma pessoa, né? Tem até aquele experimento que fizeram há muito tempo atrás, que colocaram um profissional de xadrez, o campeão mundial. Ele foi jogar uma partida contra o computador, a inteligência artificial. E daí, por incrível que pareça, o campeão perdeu todas as partidas para a inteligência artificial. Isso daí é bem bizarro. E ainda que isso daí já faz um bom tempo, hein? Se a gente pega o avanço da tecnologia de agora, a gente vai ver como que evoluiu. E esse episódio aborda bastante esses temas. Os personagens, eles ficam como se fosse de uma bolinha aqui atrás, que eles chamam de cookie, e daí isso que faz a consciência dela ser transplantada para um objeto. Na verdade não é bem assim, porque a consciência real da pessoa continua, é como se fosse uma cópia, né? Todos aqueles sentimentos, traumas, coisas vividas da pessoa ficam armazenados na consciência. E também mostra o quão terrível que isso pode ser. Esse episódio é bem legal, que ele é dividido em 3 partes. Basicamente conta 3 histórias dentro de um capítulo só. É um episódio bem grande, com um pouco mais de 1 hora. Ele é um episódio bem complexo, tem que prestar bastante atenção. Bem cabeça, até mais do que os outros anteriores. Já que também você pode se perder a qualquer ponto. No começo você fica bem perdido, já que mostra 2 rapazes conversando sobre a vida, que aparentemente estão numa casa normal, a gente não entende nada. Ao decorrer da história vai desenrolando de uma forma incrível. E o mais legal de tudo, só que só é nos revelado mais pro final, é que a gente percebe que um homem tá lá como se fosse um detetive, tentando tirar informações do outro. E também a gente descobre que esse homem aí, que ele está tentando tirar as informações, na verdade é uma consciência, essa cópia de consciência que eu falei. Na verdade os dois são, né? É como se eu estivesse aqui no meu quarto, utilizando um aparelho, um apetrecho muito doido desses de tecnologia, para me encontrar com outra pessoa em qualquer lugar desse mundo. E daí esse rapaz que quer tirar a informação do outro, ele é bem esperto, usa umas jogadas muito boa. Ele começa a contar a história de vida dele, por que ele também foi preso, né? Por que no caso ele também tá lá. Daí a gente também descobre com o que ele realmente trabalha e também por que ele foi julgado. Daí também entra aí a primeira parte da história, onde a gente descobre um pouco mais sobre ele e o que ocorreu na sua vida. O que dá pra entender nessa primeira parte é que ele tá trabalhando com um menino tímido que tem
dificuldade de se relacionar com as mulheres, essas coisas. E daí ele coloca como se fosse um óculos assim, uma lente de contato, e o rapaz vai auxiliar ele remotamente, o que aparentemente também ele gosta bastante dessa profissão. Só que junto disso também tem uns 10 caras num telão aqui do lado, numa tela do lado, olhando o que eles estão fazendo. E o rapaz é tímido, e até quando ele consegue lá desenrolar, chavecar a mulher, a gente até acha que vai rolar uma cena quente e muito sexy. Só que na verdade não é nada disso. E ela acaba envenenando ele. Não ficou muito explícito o que era, mas aparentemente, como mostra que ele morreu, foi envenenado com alguma coisa. Logo depois, então, ele vê que deu merda e tenta esconder todas as pistas. E é aí que somos nos apresentados por essa tecnologia que eu estava falando de bloqueio. Ele dá de cara com a esposa dele, que sabe tudo que ele estava tramando, e ela usa esse mesmo sistema aí de tecnologia, esse apetrecho, para bloquear ele. E daí, lógico, ele fica desesperado. Tipo, a esposa, a mulher que ele tanto amava, também tinha filho, fez uma coisa dessa com ele, né? Até aí, beleza. Daí corta, eles voltam para aquela cena lá na casa e ele continua. Aí entra também a segunda história, que é de uma mulher que tá num hospital para fazer uma cirurgia. Nós não sabemos ao certo o que é até então. Ela fica com bastante medo, né? Só que daí a cena é cortada e mostra ela em um lugar totalmente bizarro. Ela não tá conseguindo enxergar, não tá conseguindo ver as coisas. Também entra uma parte raiz, uma parte fundamental pro entendimento desse episódio, né? Daí mostra esse mesmo rapaz aí torturando ela, manipulando ela com o tempo. Basicamente, ela tá lá, passam cerca de 6 meses, só que na verdade só passou alguns minutos. Olha, se você consentir, vai ser muito mais fácil. Eu não vou fazer isso. Tá legal, então vamos de nada. Deixa eu te mostrar como isso é. 3 semanas parece bom? Isso já deve dar um gostinho. Muito bizarro. É como se fosse a sala do templo do Dragon Ball Z, que treina a quantidade de 1 ano em 1 dia. Pra quem assistiu aí, manja do que eu tô falando. No templo sagrado, onde vive Kami-sama, tem uma sala onde dá pra treinar o equivalente a 1 ano em um só dia. E lógico, não preciso nem falar que esse daí é o pior tipo de tortura que tem. A pessoa acaba contando, confessando o crime, o que fez ou o que eles querem saber, justamente por essa pressão. Quando ele conta essa segunda história da vida dele pro outro rapaz ali, que ele tá querendo tirar as informações, a reação dele é inesperada, já que ele tem empatia pela consciência. E aí também entra naquele lance que a gente questiona. Mesmo sendo a cópia de uma consciência, ser uma coisa que não é real, aquela pessoa estava sofrendo, ela sentia... Ah, que melodramático, vai. Ela acreditava que era real. Mas ela não era. É desumano. A maioria das pessoas diria. Ela é só um monte de códigos, não é real, que se foda ela. E aí é uma parte que buga tudo a sua cabeça, porque você pensa, tá, aquilo lá não é real, aquilo lá é como se fosse uma consciência, uma cópia. Só que as pessoas têm dó disso e com razão, porque tem todos os sentimentos, sente dor, sente fome, sente sede. Ele até faz umas brincadeiras lá, ele fala, você não precisa dormir. Quando a mulher, ela acorda assim, a consciência no caso, foi transplantada para aquele ovo, e daí ela fica desesperada, não sabe o que fazer, e lá não tem nada mesmo para fazer, ela não consegue nem dormir, fica sentada sem fazer nada. E ela entra em desespero e começa a pedir pelo amor de Deus para ele dar alguma coisa para ela fazer. E a tarefa dessa mulher aí é servir a consciência real dela. É como se ela tivesse uma escrava em realidade aumentada, com a própria consciência, sabendo tudo o que está acontecendo, só que a única função dela é servir. Ela abre as persianas, faz as torradas, agenda os compromissos, é igual uma assistente pessoal, aquela que tem no iPhone, a Siri, também a Google Now, do Android, e essas daí. Seria bem útil em alguns casos, né? Realmente. Até aí, beleza. Até que então, futuramente, somos apresentados a terceira história, que é uma das mais interessantes. A gente acha que o rapaz ali, ele é inocente, ou pelo menos achei isso até ser essa terceira história ser apresentada, só que percebemos que não. Daí, de tanta pressão dele falar, né, já que o outro contou a história dele, ele também resolve contar a dele e desabafar. Porque até então era um caso não resolvido, de um homicídio que havia acontecido e ele estava ali porque ele realmente era um suspeito, né? A polícia achou ele depois e deixou ele ali. Percebemos que esse rapaz tinha uma vida legal com a mulher dele, só que o seu sogro, o pai da sua esposa, aparentemente não gostava muito dele, né? E aí também a gente percebe futuramente que ele não é tão vilão assim, a gente começa até a ter carisma e sentir dó do personagem, sentir pena pelas coisas que ele tá sofrendo. Daí um certo dia ele acha um teste de gravidez jogado no chão, e a mulher, bem triste, ele vai lá cobrar, ele até fica todo feliz porque ele vai ser pai. Só que a mulher diz que não quer, que não é o momento certo, começa a enrolar ele. A gente percebe também que essa mulher é bem filha da puta, vocês vão entender por quê.
Daí, beleza, eles começam a brigar e ela bloqueia ele. Mesma coisa que aconteceu com o outro rapaz da primeira história que tava contando lá, né? Eu acabei de achar no lixo e tá escrito grávida. Não, eu não posso, tá bom? Um bebê, uma gravidez. Não agora, não nesse momento, não dá. Só que isso daí também não passava de uma estratégia do cara que estava interrogando ele para ele confessar o crime. E, pelo jeito, deu certo, né? A base de pressão, ele viu que a história foi bem parecida e contou a dele. E até aí, esse rapaz achou que a mulher ia abortar o filho, né? Como ela disse que ia fazer. Só que ele começa a observar ela, e um detalhe aí também, que quando a pessoa é bloqueada, todas as memórias, até fotos, somem. Você não consegue ter contato nenhum. Uma coisa macabra, bizarra de verdade mesmo. Foi daí que surgiu esse ditado. Isso é bem Black Mirror, né? Então, o tempo vai passando e esse rapaz teve uma medida protetiva que ele não poderia chegar perto dela cerca de não sei quantos metros, senão ele ia automaticamente preso. Então, ele começa a observar ela de longe, ela com a filha lá. Só depois que ele percebe que é filha, né? Cerca de 4 anos se passam, daí ele vê que é uma menina por causa do cabelo, consegue perceber e fica todo feliz, porque sabe que a filha dele, mesmo não estando longe, ela realmente existe e tá bem, né? A mãe tá cuidando, também tem o sogro que cuida, entre aspas, né? Mas, continuando, ele tá assistindo TV e ele vê o noticiário que a sua esposa morreu de trem. E daí dá pra ver a cara dela, o rosto certinho, já que quando ela morreu automaticamente ele foi desbloqueado. Ele, pensando então pelo lado bom, resolveu ver sua filha, já que agora ela não estava mais bloqueada, né? Já que a mulher morreu e levou o bloqueio junto com ela. Então ele faz um presente, embrulha lá, escreve uma cartinha, pelo menos ele ia poder ver a filha dele, né? Ele chega lá na casa do sogro, e a hora que ele olha, ele fala: querida. E na verdade a menina é japonesa. Nesse momento ele entra em choque e percebe que alguém pulou cerca aí na história, né? Sim, né? É uma cena bem triste. A mulher foi bem filha da puta mesmo, como eu já disse. Essa cena, eu fiquei com dó dele de verdade mesmo, né? Ele entra lá e pergunta pro sogro. Fala que quer ver a filha dele e o sogro sabe que basicamente o filho é daquele japonês que era amigo do casal. Que foram na casa deles, tudo. Pior do que ser traído pela sua esposa é ser traído por um amigo também. Pior ainda é ser traído por o seu melhor amigo que você tem contato. Ele entra lá já transtornado, putaço. Daí o sogro fala pra ele ir embora. Ele perde totalmente a cabeça e bate com aquele globo, que era o presente que ele ia dar pra filha, na cabeça do sogro, matando ele, né? Isso daí que ele foi acusado. E também depois percebemos que a filha dele não, a filha da mulher lá, que ele achava que era dele, depois morreu também, já que ficou lá na casa durante dias e não tinha ninguém. Ela até saiu para buscar ajuda, mas não deu muito certo. E daí, essas três histórias, elas estão entrelaçadas e se encaixam muito bem, cada uma com uma pegada diferente, mas com ligações bem legais. Nesse momento aí que ele confessou, eles já tinham todos os dados que precisavam, né? E pra vocês verem, não foi ele que confessou, porque ele estava preso numa cabine lá, separada, como se fosse uma solitária. Sr. Potter, parabéns pela sua confissão. Aquele cookie que tiramos da sua cabeça acabou de nos contar a história. O que confessou o crime foi a consciência dele, a base de pressão, de tortura, de tanto que ficaram lá, uma hora teve que falar, né? Apesar de não ser gente, sofre igual gente, sente todos aqueles sentimentos, tem emoções e tudo. Então, pra mim, isso daí é gente sim, é uma pessoa, mesmo sendo uma consciência. Se tem todas essas coisas aí, não dá pra separar direito o que é artificial, o que é real. E daí, pra fechar com chave de ouro, pra explodir ainda mais a nossa cabeça, temos um final incrível, já que esse rapaz estava fazendo aquilo em base de um acordo, que se ele conseguisse extrair todas as informações que os agentes queriam, ele ia ter a sua liberdade. E aí também o conceito de liberdade é bem questionado nesse final, já que ele não é condenado, ele consegue ficar solto, só que ele é bloqueado por todo mundo, a população inteira, cerca de 7 bilhões de pessoas, ele não vai ter acesso. Então é a mesma coisa que se ele tivesse preso, eu acho que é até pior, já que ele não consegue ter contato com ninguém, é só ele no mundo e acabou. Já que é como se você fosse invisível para a sociedade toda, não é mole não, isso daí é bem triste. Mas, enfim, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever, se possível comentar. Abraços, até a próxima, valeu e fui!